Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso apenas empatou em 0-0 com o Júnior Barranquilla na Colômbia e terminou na segunda posição do grupo D da Libertadores. O Botafogo já estava classificado com uma rodada de antecedência após ter vencido por 1-0 o Universitário lá no Peru, mas poderia ter vencido o Júnior em Barranquilla. Principalmente no primeiro tempo, o Botafogo foi melhor, tomou conta do jogo, mas não aproveitou da melhor maneira na zona ofensiva. O técnico Arthur Jorge surpreendeu na escalação. O Botafogo entrou com Gatito Fernandes no gol, Damian Soares na lateral direita, Bastos e Alexander Barbosa na zaga e o Hugo na lateral esquerda. Aberto pela direita e de vez em quando trabalhando por dentro no meio-campo, Romero, Gregore e Tietê no meio, Diego Hernandes mais pelo lado esquerdo, e Arlen como segundo atacante e caindo muito pela ponta esquerda, Júnior Santos como centroavante. E assim, o Botafogo, com um time mais qualificado, jogadores de mais técnica, conseguiu tomar conta desde o início do jogo. E como eu disse para vocês no vídeo pré-jogo e também na redação do Bandeira ao vivo, o Júnior Barranquilla, marcando em duas linhas de 4, tem muitas dificuldades com o espaço entre uma linha e outra. Fica um deserto por ali e o Botafogo conseguia transitar, principalmente quando o Romero vinha um pouco mais para dentro do campo. Assim, o Botafogo dominava a partida e dominava até dentro do campo adversário. Só que faltava um refino maior para o Botafogo fazer o gol. O Glorioso conseguiu construir algumas jogadas, 2 chutes passaram muito perto do gol do Júnior Barranquilla, mas o Botafogo não conseguiu acertar a direção da meta. 7,32 por 2,44, galera. Tivemos uma ótima construção com o Yarlen, o Diego Hernandes, passe de calcanhar, finalização pertinho para fora, um pouco antes. O Botafogo também tinha finalizado pertinho para fora e não conseguimos fazer o gol, mesmo assustando o Júnior Barranquilla, que jogava em dado momento para empatar. Porque o Botafogo foi a 10 pontos, eles também, mas o saldo de gols do Júnior é melhor. Por isso a equipe colombiana terminou na primeira posição do grupo e o Botafogo na segunda. Tudo bem, estamos classificados, objetivo alcançado. O Botafogo tinha perdido as 2 primeiras, uma para o próprio Júnior, 3-1 na estreia da fase de grupos no Newton Santos. No segundo jogo, estreia do técnico Arthur Jorge, 1-0 para a LDU lá na altitude. O Fogão fez uma campanha de recuperação. Venceu em casa o Universitário por 3-1, a LDU por 2-1 e garantiu a classificação vencendo o Universitário fora por 1-0. Não tomamos gol nos últimos 2 jogos da fase de grupos, isso é importante. Ganhamos o Universitário por 1-0 e hoje empatamos em 0-0 com o Júnior Barranquilla. Mas poderia ter sido melhor mesmo com uma equipe muito modificada. O Botafogo tomou conta do jogo em grande parte do primeiro tempo. E o Cantígio, um jogador importante no meio de campo do time adversário, ainda saiu machucado na primeira etapa. O Botafogo poderia ter crescido ainda mais. Já no fim do primeiro tempo, o Júnior, empurrado pela torcida que não estava tão satisfeita com o domínio do Botafogo, começou a se engraçar, saiu um pouquinho mais, o Botafogo perdeu um pouquinho do controle, mesmo assim terminou melhor a primeira metade do jogo. Veio o segundo tempo, nenhuma mudança, o Júnior tentando atacar um pouquinho mais, o Botafogo também numa boa, ainda mantendo o jogo numa tranquilidade a ponto de fazer gol a qualquer momento. A sensação era essa, a qualquer momento o Glorioso pode abrir o placar. Só não esperávamos que o Diego Hernandes fosse expulso. Ele que oscilava na partida, participava de bons lances e de lances não tão bons assim. Entrou de maneira errada no adversário, foi expulso e o Botafogo ficou com 1 a menos. Ali, os planos do Arthur Jorge foram modificados e o Botafogo perdeu força ofensiva, mesmo tendo jogadores de extrema qualidade no banco de reservas. Como o Fogão queria e precisava vencer, o técnico Arthur Jorge já tinha tirado o Tietê e colocado o Marlon Freitas e o Yarlen, que oscilou dentro do jogo também, mas aí tem questão física, um garoto que está num processo gradativo, subindo pro profissional, tem muita qualidade, jogo de Libertadores, muito físico, então ele saiu e deu lugar a outro jovem, Fabiano. O Botafogo já tinha feito 2 mudanças quando o Diego Hernandes foi expulso. E mesmo após a expulsão do uruguaio, o técnico
claro, mudando algumas questões que ele pensava, fez outras substituições, tirou o Romero e botou o Luiz Henrique. E o Botafogo ainda pensava em atacar, mas o Júnior, com um a mais, em casa, com a torcida, começou a querer ficar mais com a bola. A posse de bola estava equilibrada. No primeiro tempo, o Botafogo teve um pouco mais de posse que o adversário e, infelizmente, não transformou isso em gol. O Botafogo, no segundo tempo, estava com um pouquinho mais de posse que o rival também. Depois da expulsão, eles ficaram mais com a bola, terminaram com cerca de 58% de posse de bola e o Botafogo 42%. Mesmo assim, finalizamos mais que o Júnior Barranquilla, embora eles tenham finalizado uma vez no gol e o Botafogo nenhuma. Fomos prejudicados pela expulsão boba do Diego Hernandes. Mas o Botafogo não sofreu defensivamente. Tudo bem, o Júnior também estava satisfeito com o empate para ficar no primeiro lugar do grupo. Eles não conseguiam chegar com tranquilidade à meta do Gatito Fernandes. Mais duas trocas. O Hugo saiu para o Matheus Ponte entrar na lateral esquerda. Pode ser uma questão física, não temos ainda a notícia, não que o Hugo tenha se machucado, mas ele vem de uma maratona de jogos, e aí contra o Vitória realmente ele ficou no banco pro Cuiabano, mas depois entrou na partida também. O Hugo jogou muitas partidas em sequência, e também tivemos a entrada do Tiquinho Soares no lugar do Júnior Santos, para o Botafogo tentar alguma ação ofensiva com o Tiquinho ganhando mais ritmo novamente. O Tiquinho até fez bem um pivô ali no meio campo, segurando a bola, participou da marcação na zona defensiva, mas não pôde fazer mais muita coisa, porque o Botafogo não conseguia ficar com a bola e não conseguia atacar o Júnior Barranquilla. Um jogo que na primeira etapa já deveria estar com o placar a nosso favor, não estava, o Botafogo não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, um controle um pouco menor, mas a qualquer momento o Botafogo poderia abrir o placar, estava mais perto que o Júnior Barranquilla disso e acabou com a expulsão. O Botafogo fez questão de não perder o jogo, mesmo ficando na segunda posição. Beleza, estamos classificados, foco nas oitavas de final, alguns meses. Gente, no próximo jogo da Libertadores, o Botafogo vai ter simplesmente o Alain, Igor Jesus, Cuiabano e poderão chegar outros reforços. O Botafogo está observando o mercado para trazer zagueiro, buscando também, de repente, um meio-campista qualificado. Esse elenco, que já é muito bom, pode melhorar bastante com o Botafogo classificado nas oitavas de final da Libertadores e nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora nós temos Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, jogo importante, uma ótima oportunidade para o Botafogo vencer o Corinthians. Isso, vencer o Corinthians em Itaquera. 21 horas, o Fogão enfrentará a equipe paulista lá em São Paulo. Depois, 10 dias de descanso, treinamento, preparação para o Botafogo enfrentar também pelo Brasileirão o Fluminense no Newton Santos. Vamos com tudo, agora é só Campeonato Brasileiro por enquanto, Copa do Brasil mais pra frente, Libertadores mais pra frente e o elenco melhorando. O Fogão segue muito forte, é chato não ficar na primeira posição, mas nos recuperamos, vencemos 3 dos 6 jogos da fase de grupos, empatamos o último depois de termos perdido os 2 primeiros. Galera, foi muito importante a recuperação do Fogão e outras equipes não vão querer enfrentar o Botafogo. Como diz o técnico Arthur Jorge, eles também vão ter que jogar contra o Glorioso. Será que vão querer? Botafogo hoje se impõe. Poderia ter vencido, não venceu, bola pra frente, não tomamos gols e vamos seguir em direção às conquistas. O que eu peço? Se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Galera, vamos passar logo dos 51 mil inscritos, porque graças a vocês já passamos dos 50 mil. Muito obrigado, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos conteúdos robustos do canal Fabiano Bandeira e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Amanhã às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo com a participação do meu amigo e craque Léo Bessa. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!